pessoal, tudo bem com vocês? Gente, finalmente voltamos para fazer esse vídeo maravilhoso falando sobre os 4 temperamentos, né? Na verdade, vocês encheram tantas paciências do Nogueira e a Nayara quase me matou em casa. Sim, né? Porque a pessoa enrolou, né? Mas, graças a Deus, enfim, estamos aqui. Não, mas foi legal porque vocês insistiram, então eu vi o interesse de vocês, nós vimos legal. o interesse de vocês. Isso é bom. E nos motivou mais para fazer esse vídeo. E aqui tá o vídeo para vocês. Isso aí. Vamos parar de enroladeira, aqui de enrolação, enroladeira, nova palavra, né? Criada. E vamos falar sobre os 4 temperamentos. Lembra que, como a gente explicou no vídeo anterior, a gente não pode confundir personalidade e temperamento, tá bom? Sabendo que temperamento é a base, é algo instintivo, é algo, assim, de dentro para fora. Cuidado para que você não verifique as suas características de hoje, daquilo que você aprendeu hoje. Pensa quando você estava ali com os seus 6, 7 anos, a sua infância, como que você reagiu a esses estímulos. Dali até os 13 anos, ali a criança era temperamento puro, tá? E não compara tudo isso que a gente vai falar com todas as características que vocês adquiriram agora. Antigamente, o grego Hipócrates dividiu, né, as características humanas em duas maneiras de reagir ao mundo, né? Existia a quente e a fria. Estamos dividindo a parte de cima, quente, e a parte de baixo, frio. E o que significa a parte quente e frio? Quente e frio é a maneira como você reage às interações, aos problemas e até às novidades que o mundo te traz. E no eixo horizontal, nós vamos dividir úmido e seco. Úmido significa a maneira como você se sente, segundo também aquilo que o mundo vai te dar, não é? O úmido e o seco. E a gente vai explicar certinho como, através de características, como assim que você reage ao mundo, tá bom? Semelhantemente, assim como os 4 temperamentos, fomos associados a 4 elementos, sendo eles o ar, o fogo, a água e a terra. Como vocês viram desenhado no quadro, o quente ele é designado como o sanguíneo e o colérico. E nós vamos falar um pouco sobre cada um desses temperamentos agora, tá bom? E quem vai falar sobre o temperamento sanguíneo é mais o meu marido, meu sanguíneo maravilhoso. O sanguinário da casa. O sanguíneo da casa vai falar um pouquinho sobre ele. Existem pessoas que dizem assim, eu tenho 2 desses temperamentos. Mas na realidade você adquire outra característica ao decorrer dos tempos, né? Eu vou falar do sanguíneo que está em mim, eu sou sanguíneo. Totalmente. O sanguíneo não passa desapercebido onde ele chega, ou seja, ele é a atenção do lugar. Quando o sanguíneo chega, você sabe, ele pum, se destaca na multidão. Ele é a atenção, o holofote vai para ele naturalmente. Ele não precisa forçar nada para isso. É natural. É natural. Você pode verificar que, inclusive, a identidade do animal do sanguíneo é o leão. Porque onde ele está, ele é o rei do local. Parece até ser arrogante, né? Mas não, é naturalmente, porque o sanguíneo ele é naturalmente alegre, expansivo, ele é barulhento, assim, ó, os movimentos dos braços dele. Ele é gesticulador. Então é ele assim. É extrovertido. Aliás, totalmente extrovertido. O extrovertido e o gesticulador caminham de mãos dadas, sempre. Porque todo extrovertido ele é gesticulador, todo gesticulador ele é extrovertido. A grande pauta deles, a grande maioria deles, né? É sociável. Tem o dom natural de falar em público. Não tem vergonha. Adoramos falar em público. Nascemos com esse dom raríssimo para nós e ficamos felizes com isso. Uhum. São adaptáveis. Uma palavra que eu gosto muito de dizer, são resilientes. Você sabe o que é resiliente? Sim. É uma borracha que se estica e depois ela volta ao mesmo lugar. Ou seja, você pode bater nele de manhã, à tarde ele está tranquilo, da mesma posição de vida que ele tem. Isso também é conhecido pelo elemento ar, não é? Então, como a gente estava falando anteriormente, o ar, ele entra, ele invade o lugar onde você está. Você não pede licença, né? O ar não pede licença, ele simplesmente entra e você sente que o ar entrou, não é? Assim é o sanguíneo. Assim como o ar, ele invade o ambiente que ele está, né? Ele não precisa nem pedir licença,
as pessoas sentem quando o ar entra, né? Então, os sanguíneos, eles são de naturezas assim, eles entram no espaço, faz alegria, são os animadores das festas. Gente, quando você vê as pessoas animadas ali, os animadores da festa são sanguíneos, né? São adaptáveis. Muito bem adaptáveis. Não são... entenda bem que a adaptação é diferente dele estar se moldando ao local. O sanguíneo chega num lugar, numa festa, como você falou, num ambiente, como por exemplo, eu tô aqui na França, eu digo pra todo mundo, je suis français, eu tô aqui na França, eu sou francês, porém não perdi minha identidade brasileira, tenho meu jeito, minha maneira, minha fórmula de viver, e se eu estiver em qualquer lugar do mundo, eu sou daquele lugar, porque eu estou adaptado nele, não me moldei a ele, mas estou adaptado a ele. É um famoso camaleão. Ele é automotivado. Existem coisas no próprio temperamento sanguíneo que ele se motiva a si mesmo. Não sei se existe essa fala, né? Se motiva a si mesmo. Ele é automotivado. Então ele... Não precisa de nada externo pra ficar. Não precisa desses empurrões que os outros temperamentos nós vamos ver necessitam, né? Agora o negativo deles é que ele é muito impulsivo. Ou seja, então quando ele chega, ele já quer agir. Se fez uma coisa errada, ele pum! Na tala, ele chegou numa festa e já quer bagunçar, fazer as coisas. Ele é muito pra frente. E se ele não for assim controlado, cuidado dele, ele pode até ser inconveniente, né? Como eles são faladores, como eles são expansivos, eles podem exagerar bastante, né? Falar muito, eles são muito de... Eles são exagerados. Eles são exagerados. Eles falam e eles não pensam antes de falar. Às vezes eles podem ser inconvenientes por causa disso. Às vezes fala, quando viu, ops, falei. Quando só vai pensar depois que falou. Então eles não têm muita habilidade de pensar antes de falar. E isso é bom ter uma fleumática do lado para poder gerar isso. Tio, não fala isso não. Depois a gente fala fleumática. E existe uma característica que eu achei interessante, que todo sanguíneo tem um pouco de falta de atenção, um déficit de atenção. Sim, eles são distraídos, né? A um extremo, impressionante como isso acontece comigo. O que eu tô fazendo aqui? É porque como rola muita informação, né? Como eles estão sentindo muito, sentindo forte, tal, eles são muito exagerados, então é assim, eles não conseguem se concentrar. Essa é uma das coisas ruins, eles são muito instáveis, porque eles não conseguem se concentrar numa coisa só, tipo... Eles não conseguem permanecer muito tempo em uma coisa só. Eles gostam de estar sempre mudando, moldando. É igual esse aqui, ó. Vive mudando de estilo. Ele fica enjoado da cara dele. Então, ele vive mudando. Então, por exemplo, se o Nogueira ele fosse uma mulher, ele seria aquelas mulheres mais perua, sabe? Assim, tipo, colorida, brilho, tipo assim, toda espalhafatosa. Porque é o jeito do sanguíneo. Eles chamam a atenção naturalmente, não é o esforço. São pessoas maravilhosas de estarem perto, porque são pessoas alegres, leves. Assim como o ar, né? O ar é leve, o ar é tranquilo. Sabe uma coisa legal que a gente pode falar também dos sanguíneos? É que eles são úmidos, lembra do quadro? Eles juntam o quente com o úmido. E o úmido é algo que, assim como o ar úmido é algo que não marca, é algo que não fere. Por exemplo, eu posso magoar agora o Nogueira, né? Chamar ele de tudo quanto é nome. Ele vai ficar chateado na hora? Mas daqui a 2 horas ele nem lembra o que aconteceu, ele não tá nem aí. Então, eles têm, né, essa maneira leve de lidar com as situações. Seja coisa boa, seja coisa ruim, eles rapidamente, eles vão receber aquilo com intensidade na hora. Mas daqui a pouco eles esquecem. Então, assim, são pessoas que perdoam rapidamente, graças a Deus, aleluia, né? São pessoas que esquecem, não carrega mágoa, eles são muito livres de espírito, né? E vamos falar agora sobre o meu temperamento, que eu sou fleumática. Então, a gente está na parte baixa ali do quadrozinho, que nós somos temperamentos frios. E eu vou explicar o que é o frio, gente. O frio não é insensibilidade, tá? Já vou avisando. Porque os fleumáticos, eles têm a fama de serem insensível, coração frio, rainha e rei do gelo. Não é que a gente é insensível, é que a gente demora pra reagir. Como é que é aquilo que você fala? A gente demora a reagir, gente. A nossa maneira... Ela não é lenta, ela pensa com calma. Eu penso com calma, mas é real. Os frios, eu vou falar depois do melancólico, tanto o fleumático quanto o melancólico, eles estão na categoria fria. Então, os frios, eles são mais calmos, eles são mais sensíveis.
Porém, os fleumáticos não mostram muito a sensibilidade deles. Por quê? Porque eles são introvertidos, eles pensam, eles são analíticos, eles são concentrados, são inteligentes, gostam de estudar, gostam de ficar na deles, eles gostam de socializar. Porém, eles não gostam muito, mas eles gostam de ficar mais na deles. São pessoas que... Os fleumáticos são muito metódicos, na verdade. Eles são assim, meta, pós-meta, pós-meta. Na questão de ser metódicos mesmo. Eles acordam, fazem o café da manhã, escova o dente, faz o café da manhã, faz aquilo. Então existe a rotina deles. Isso. E uma das coisas que eu admiro nos fleumáticos é isso, que eles são realmente bem rotineiros e isso dá para eles uma propulsão de conquistar e avançar até muito mais que os outros temperamentos. E nós somos representados como a água, né, os fleumáticos. E a água é uma coisa linda, porque a água ela é adaptável. Então os fleumáticos são pessoas adaptáveis a qualquer situação. Isso é muito bom, porém isso pode ser muito perigoso. Porque os fleumáticos, como eles já têm a tendência de serem tranquilos, a paz, então assim, a tranquilidade deles é a paz. Você não vai ver um fleumático estressado, de um lado para o outro. Não, eles são de boa, são pessoas muito de boa. Porém, a gente tem que ter cuidado para a gente não ser preguiçoso. Os fleumáticos têm uma fama de ser preguiçoso, porque a gente sempre deixa para depois. Na verdade, o fleumático não é que ele tem fama de ser preguiçoso. O fleumático espera ser mandado para sair da rotina dele. Não tem iniciativa. Não tem iniciativa. Então, a gente, né, precisa trabalhar essa característica em nós de termos iniciativas, porque assim, a água parada, ela traz mosquitos, traz doenças, traz lodo. Então, nós, por sermos muito calmos, muito passivos, a gente pode prejudicar nós mesmos, né? Com essa inércia, a gente pode acabar ficando mal, ficando doente por causa dessa paralisia. Então, nós temos que sermos automotivadores e a gente não tem essa automotivação. A gente, ao contrário dos sanguíneos, a gente já precisa de uma motivação externa. A gente já precisa de alguém que fica, vai, vamos, acorda, sai do lugar. Já estamos na parte ruim do fleumático? Então tá tudo misturado, eles vão entender. Pois, porque a parte ruim do fleumático também é essa. É assim, o fleumático é assim, ele não aceita correção. O fleumático, se você chegar nele e falar assim, ó, você tá fazendo isso errado, isso errado, isso errado, ele vai falar, por quê? Porque ele acredita que os métodos dele estão certos. É, porque a gente é muito organizado e a gente tenta fazer a melhor maneira sempre. Eles são perfeccionistas ao extremo e nunca avançam. Não, isso é melancólico. Ah, o melancólico, verdade. E a gente aceita correção sim. O fleumático não. Sim? Não! Mas, meu Deus! Fleumático não aceita correção, Nayara. Não, amor. Você é uma fleumática É que eles se sentem... Arranje mim. Não, vamos ajeitar essa maneira. Como a gente tenta fazer tudo certinho, a gente se sente mal por receber uma correção. Mas a gente também é como úmido, a gente não guarda ressentimentos, a gente muda. Eu sei, mas o fato que o fleumático, ele se sente assim, mas peraí, eu já tenho tudo calculado e tudo arrumado, por que você está querendo corrigir naquilo que eu já sei fazer todos os dias? Mas isso é mais o colérico e melancólico, eles não aceitam correções. Meu amor do céu, eu tô te corrigindo e não tá aceitando. Isso foi pegadinha, né? Pegadinha. Então eu tô falando sério pra você, meu. Eu tô falando coisa que eu estudei. Meu Deus, então tá bom, vai. Vai, você tava falando uma coisa ruim do fleumático, né, que você falou? É essa. Isso que vocês vão ver aí, que vocês viram. Isso aí que vocês viram. Ai, Jesus! Doente. Já o colérico, ele é muito explosivo. Aí o colérico agora, hein? O colérico, ele é explosivo. Ele é o famoso pavio curto. Mexeu, levou. Bateu, levou. Bateu, levou. Antes de você bater, tu tá levando já. O colérico, ele é assim. O colérico, ele é muito ambicioso. Eu digo que tem uma frase que eu defino a ambição, para que vocês não entendam errado. É assim, uma frase que eu uso pra mim. Sempre agradecido, mas nunca... satisfeito. Exatamente. É o ambicioso, é o colérico. Ele procura ter sempre melhor pra ele, porque ele sabe que pode proporcionar melhor pra ele sempre, sempre mais. Ele é dominante. Competitivo. Completamente líder. Super nato. Líder nato, ele já nasce com essa garra, com essa fama de líder. Inclusive, você nunca vai ver um homem colérico ser mandado por uma esposa. Jamais, porque ele tem a doutrina de ser líder e comandante da casa do lar dele. É assim mesmo. E
assim, já é aquela, por exemplo, você imagina se você era uma criança assim, né? Se você era aquela criança que era a líder, né? A líder do grupo, aquela que era porta-voz da escolinha. Então, assim, para você identificar se você é uma colérica, era aquela. Gostava de organizar, gostava de, você é isso, você faz aquilo. Gente, era a líder ali do grupo, entendeu? Porque o colérico sabe onde ele está e onde ele quer chegar. E ele traça metas e focos para que ele possa alcançar Ele é super determinado, é foco, já 100%. planeja tudo certinho. Eles são Ele é prático, ele não é aquela Super pessoa que vai ficar prático. assim, eu acho que... Não, ele é prático, faça isso, faça aquilo outro. E outra coisa que eu acho muito interessante nele é existem líderes e líderes. A liderança do colérico, ela é uma liderança autêntica, não é uma liderança imposta. Sim. É diferente do sanguíneo. O sanguíneo ele acaba impondo a liderança dele. Já o colérico não, ele tem a liderança nele mesmo, porque quando ele fala, ele instrui, ensina e motiva. Já o sanguíneo, quando ele fala sobre liderança, ele intimida, que é diferente. Existe esse peso na balança da diferença na liderança entre um e o outro, quais não se assemelham, apesar de serem líderes também. E o elemento do colérico é o fogo, né? Ele está designado como fogo. E o fogo é arrebatador, não é? Então, são pessoas mais explosivas, são pessoas mais impacientes, elas não gostam de ser... que tirem a autoridade dela. Não toleram erros, Não toleram absolutamente. erros. E você vê aquelas pessoas que querem corrigir as outras. Por que ele não pensa assim? Por que ele não faz assim? Se eu consigo. Quem muito usa essa frase são os coléricos, porque ele consegue alcançar aquele nível de vida, aquele nível de qualidade, aquele nível de pensamento. É porque ele quer sempre ser o primeiro em tudo, né? E ele quer que as se dá pessoas o sejam como melhor ele. em tudo. É, exatamente. Eles não toleram muita pessoas lentas, né? Pro colérico eles são rápidos, sim eles são práticos. ou não. Não existe outra resposta para ele. E tem que ter cuidado porque, assim, o fato deles serem assim, eles têm uma tendência muito grande a serem orgulhosos, a soberba, né? Por causa dessa tamanha autoridade. Então, o colérico, ele precisa... se moldar, ele precisa ter cuidado ali, estudar um pouquinho, ser humilde. Porque eu acredito que o maior defeito, o maior para mim, do colérico é o egocentrismo. O maior defeito do colérico, para mim, é egocentrismo. Ele é muito egocêntrico. O ego dele está no centro, então todas as coisas têm que girar em torno dele. Exatamente. Isso tem que ter muito cuidado. Então, os coléricos são assim, eles são líderes natos, mas eles são explosivos, tem que ter cuidado com a arrogância, né? Eles precisam treinar bastante a humildade e a simplicidade e entender que outras pessoas também têm outras visões, né, do mundo. E o último, não menos importante, os... melancólicos! Vamos tirar essa visão que esses melancólicos são tudo triste? Bora lá. Né? Porque... Tudo emo. Não é não. É que os melancólicos, eles sentem com mais profundidade. Né? Então, o melancólico ele é representado como a terra. E a terra, quando você finca algo na terra, aquilo é marcado. E enquanto você não passar alguma coisa na terra, ela vai ficar marcado ali para sempre. Não é? Então, os melancólicos, eles sentem de maneira... E também o colérico, eles sentem assim, sabia? Sim, os coléricos, mas é eles bem são... diferente, porque os melancólicos são muito mais sensitíveis. Sim, porque os melancólicos, assim como o fleumático, eles são frios, tá? Então, eles têm uma maneira lenta de reagir aos estímulos. Eles são calmos, eles são pacientes e eles são super, hiper, mega disciplinados, entendeu? Então, é assim, a ordem, disciplina, eles também têm tudo planejado, sabe? Eles organizam a planilha deles e eles já sabem o que fazer, eles já planejam com muita antecedência as coisas, porque assim, eles também gostam de estar no controle, porque ele precisa muito da ordem, ele precisa muito da organização. Então, por exemplo, às vezes quando o melancólico casa com o sanguíneo, tem uma dificuldade, né? Porque o sanguíneo, ele é todo desleixado o tempo inteiro, e o melancólico não, deixa ali, a cadeira é aqui nesse lugar, o pano é ali. Então, as pessoas que são perfeccionistas, detalhistas, são os melancólicos. Eles são muito detalhistas, tem uma memória maravilhosa. Então, vocês melancólicos, tá vendo? Tem muita coisa boa, as pessoas falam muita coisa ruim. Boa do melancólico, então os melancólicos são super necessários, gente, porque a gente precisa, né, dessa organização, dessa tranquilidade, dessa disciplina.
são ótimos bons ouvintes, assim como os fleumáticos também somos ótimos ouvintes. São persistentes, buscam sempre a ordem, buscam sempre um estudo melhor, uma qualificação melhor. Só que eles são muito isolados, eles gostam do seu isolamento, eles preferem estar isolados, eles preferem o seu espaço, eles preferem sempre estar pensando naquilo que eles vão fazer, até para procurar um trabalho. Os melancólicos procuram trabalhos onde eles não vão interagir com muitas pessoas. Exatamente, porque eles são introvertidos e muitas vezes tímidos, né? Até a gente vai fazer depois um vídeo sobre introvertido e tímido, são duas coisas diferentes. Ó. Ideia para os outros vídeos. Esse vídeo aí, ó, comenta aqui embaixo se vocês querem esse vídeo. Então, os melancólicos, eles têm essa alta capacidade, porém, pelo fato deles serem secos, né, que tem a umidade e tem o seco, eles são secos. Então a maneira deles receberem as coisas, deles sentirem as coisas é muito profundo. Então a maioria dos melancólicos precisam ter cuidado, porque quando as pessoas tratam ele mal, quando as pessoas criticam ele, eles têm a tendência a reter isso. E eles lembram disso pro resto da vida. Então são pessoas rancorosas, são pessoas pessimistas, tem a tendência a ser, né? Claro que se você se moldar, você não fica assim, mas os melancólicos, eles têm a tendência de olhar o copo meio vazio, né? E não meio cheio. Então eles, infelizmente, né, eles têm essa tendência a ser pessimista, a tipo colocar dificuldade em tudo. Por quê? Porque para ele tem que ser tudo muito bem organizado, planejado. Se tiver uma coisa fora ali do planejamento dele, ele já disse, não vai dar certo. Não tô nessa. Então, são pessoas que também têm um pouquinho de medo, né? São pessoas que precisam ter cuidado, né? Porque se elas ficam retidas nesse perfeccionismo, elas acabam não avançando, né? Ficam retidos, ficam com medo, ficam parados, com medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão pensar, né? Então, tem que ter um cuidado muito grande, né? E uma coisa que identifica-se muito nos melancólicos é a inveja. Essa parte negativa dos melancólicos, como ressalta-se muito, né, como egocentrismo no colérico, é que eles são invejosos porque eles tendem a não ter atitudes e eles admiram a atitude das outras pessoas, só que eles admiram a tal ponto deles não conseguirem, então eles sentem inveja porque os outros avançam e se destacam mais naquilo que eles, no seu subconsciente, queriam fazer também, ser proporcionados por aquilo. E eles são ótimos, maravilhosos. São pessoas que, se proporcionar, eles mudam o mundo. Então, gente, pelo amor de Deus, eles... Então, melancólicos, vocês são ótimos, vocês são pessoas... Nós precisamos de vocês na atmosfera terrestre. Vocês são a base ali, a memória, a força, a persistência, né? Vamos tirar que esse negócio de melancólico é ruim. Então, são pessoas leais, são pessoas obstinadas. Quando colocam uma ideia na cabeça, vai até o fim, entendeu? São pessoas sensíveis, olham ao redor. A grande maioria dos músicos e artistas são melancólicos. Né? Aquele cientista também... Ele é Albert Einstein. O Albert Einstein. Então, são pessoas... Albert Einstein, ele se isolava bastante, né? Ele tinha muito tempo para ficar pensando, então ele não tinha muito tempo para sair, não. Melancólicos, saiam um pouquinho, tá? Socializem, é bom, faz bem pra alma. Coléricos, entenda que o mundo não gira em torno de vocês. Sanguíneos, calma, vocês fazem tempestade no copo d'água, relaxa, vocês têm que ser mais... estáveis um pouco, porque essa sua estabilidade pode causar problema nos seus relacionamentos. Indireta, tá? Fleumática, entenda que vocês não estão 100% certos. Claro que estamos. 100% razão, 100%. Ok. Esse é o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo realmente mais longo, porque não tem como resumir esse assunto. Não tem, gente. Ainda faltou falar muita coisa. Exatamente. Muita coisa. E não esqueça de... Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live falando sobre esse assunto. Cala-te, deixa eu falar. A fleumática não sabe acabar. Não sei, é porque assim, eu gosto de deixar tudo organizado, você tá entendendo? Como uma ótima fleumática que eu sou. E pra deixar tudo organizado, gente, não vamos confundir, não é, o temperamento com a tua personalidade de agora. Como o Nogueira falou no início, a gente desenvolve as nossas características para que nós venhamos ser uma pessoa melhor. Por exemplo, eu, por ser fleumática, eu tenho muitas características sanguíneas. Por quê? Porque eu convivo com o sanguíneo, então a gente vai adaptando, absorvendo várias
Eu, quando estudei sobre isso, eu falei, uai, mas eu sou sanguínea ou eu sou fleumática? Por quê? Porque eu aprendi a falar em público, porque eu fui forçada pelo meu ambiente externo a não ter vergonha de falar em público, a ser assim mais expansiva, a ser mais alegre, porque eu era pessoa super introvertida, gostava de ficar na minha e tava de boa ali com 1 ou 2 amigos. Mais uma pergunta, você aprende isso, você ganhou ou perdeu com isso? Nossa, super ganhei! Exatamente, assim como eu também aprendi com você muitas coisas e ganho sobre isso, porque quando nós unimos nosso temperamento com o outro que nós aprendemos, é uma fusão que nos proporciona crescimento. Exatamente, porque às vezes as pessoas confundem. Ah, eu não sei, eu acho que eu tenho 2 temperamentos. Não, você só tem um, mas você absorve o temperamento das pessoas que estão à sua volta, né? O fleumático, ele precisa absorver muitas coisas do colérico, pelo foco, determinação, entendeu? Então é bom a gente ir pegando as características boas, aprendendo de cada temperamento. E é isso, galera! Acho que finalmente eu cheguei ao fim, né? Vamos parar de falar, senão a pessoa fala o vídeo inteiro. Beijo, amo vocês. Dá aí sua finalização aí. Até a próxima. Beijão!